E aí, pessoal, de volta aqui para a segunda parte da nossa primeira aula. Tá? Nós vimos aqui mais ou menos o pensamento que nós temos que ter, tá, em relação à compreensão e interpretação textual. Tá? Agora, o que vai acontecer? Agora eu vou mostrar para vocês, você pode acompanhar no seu material em casa, como entender essa diferença. Pode jogar na tela aí. Interpretar e compreender. Como eu falei para vocês, são coisas distintas, tá? São coisas diferentes. O que é interpretar, o que é compreender? O que são essas duas coisas? Tá? Acompanha aí no slide. Interpretar significa explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir. Compreender significa intelecção, entendimento, atenção ao que realmente está escrito. Tá? Observe aqui como eu tenho definições diferentes. Tá? Pode voltar aqui para mim. Interpretar significa explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? Lembra que eu falei? Ó, eu quero saber o que o texto quis passar, o que o autor do texto quis dizer. Compreender significa intelecção, entendimento, atenção ao que realmente está escrito. Eu quero saber o que o autor do texto, o que o texto disse, tá? O que o autor do texto falou, o que ele disse. Tá? Dois pensamentos distintos. Como que eu vou saber o que é interpretar e compreender, professor? Eu ainda não sei como fazer isso, não estou entendendo isso daqui, você vai entender agora. Ponto-chave da questão. Lembra que eu falei para vocês lá, o X da questão? O enunciado. Tá? Então, o enunciado vai ser o X da questão. Ele vai te dizer se a questão é de compreensão ou se a questão é de interpretação. Vamos lá primeiro na interpretação. Interpretar significa explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir. Tá? Ou seja, eu quero saber o que o autor do texto quis dizer. Tá? Algumas palavrinhas-chave, acompanhem no material de vocês. Ó. Tipos de enunciado. O enunciado vai me dizer. Tá? Primeiro tipo de enunciado, através do texto, infere-se. Tá? Através do texto, infere-se. Através do texto, podemos inferir que? Infere-se através das ideias expressas no texto. Tá? Sempre que a palavra inferir aparecer, tá? Sempre que essa palavra inferir aparecer, minha questão vai ser de quê? Vai ser de interpretação textual. Tá? A minha questão vai ser de interpretação, ou seja, eu vou querer saber o que o texto quis dizer, o que o autor quis dizer. Tá? Posso fazer assim, ó. Quais ideias expressas no texto, podemos inferir que, ou seja, o que essa ideia quis dizer, o que essa ideia quis passar, o que o autor quis passar com essa ideia. Tá? Então, inferir é uma questão de interpretação. Tá? Outros enunciados que me dão ideia de interpretação, através da leitura do texto, é possível deduzir que, tá? Podemos deduzir que. Através da leitura do texto, podemos concluir que. Conclui-se através das ideias presentes no texto. Que está escrito aí no material de vocês. O autor do texto nos permite concluir, nos permite tirar uma conclusão, nos permite concluir que. Qual a intenção, tá? Qual a intenção do autor ao afirmar que, ou seja, olha o que as bancas estão fazendo, também está falando isso aqui, ó, o que o autor do texto quis dizer. Tá? Então, isso aqui, ó, são palavras-chave, tá, que me levam a afirmar que as questões são de interpretação textual. Tá? Questões de interpretação, ou seja, a resposta para esses enunciados, para as questões de interpretação, não estão dentro do texto. Elas estão subentendidas. Subentendidas no texto. Elas não estão afirmadas literalmente. Não se afirma literalmente. Elas estão subentendidas. Ou seja, elas estão fora do texto. Tá? Eu vou ficar atento ao que o autor do texto quis passar. Qual informação ele quis me dar, tá? Ou seja, ela está além do texto. Ou seja, são palavras-chave, tá? Que me dão margens para inferências, para deduções, para conclusões, para dizer qual a intenção do autor, o que o autor quis
dizer. Tá? Então, sempre que aparecer o enunciado com alguma dessas palavrinhas aqui, nós temos o quê? Questões de interpretação. Resposta, as respostas estão subentendidas, fora do texto, além do texto. Não estão presentes dentro do texto. Tá? Muito cuidado com isso aqui. Ok? Então, isso daqui significa interpretar. Interpretação. Ok? Coloca aqui do lado direito para mim, Roberto. Aí, nós temos também a parte de compreensão textual, tá? A parte de compreensão, tá? Como é que eu vou saber que é questão de compreensão? Enunciado. O enunciado vai me falar se a questão é de compreensão também, tá? O que está escrito no material de vocês? Compreender significa intelecção, entendimento, atenção, que realmente está escrito. O enunciado também vai me dizer se eu quero a questão, se a resposta está dentro do texto, ou seja, se a resposta está escrita no texto. Nas questões de interpretação, nós temos que procurar a resposta fora do texto. Tá? Como fora do texto, ela vai estar subentendida, ela não vai estar escrita lá. Tá? E me leva a concluir alguma coisa, a tirar uma conclusão a respeito daquilo ali. Tá? Dentro da compreensão, a resposta está dentro do texto, a resposta está escrita no texto. Quem me diz isso? O enunciado. O enunciado também vai me dizer, ó, o texto, que está escrito no material de vocês, o texto diz que. O texto informa que, tá? O texto informa que é sugerido pelo autor do texto, tá? É sugerido pelo autor do texto. De acordo com o texto. É correta ou errada? O narrador afirma que então, o texto diz que é sugerido pelo autor do texto, de acordo com o texto, o narrador afirma que. Tá? Então, se o texto diz, onde é que está a resposta? A resposta está dentro do texto. Se é sugerido pelo autor, tá? Se é sugerido pelo autor, onde que ele sugere isso? Algo dentro do texto. Uma sugestão, faz uma sugestão. Sugiro que você compre o pacote de língua portuguesa. Tá? O que eu estou fazendo? Tá? Se eu escrever isso aqui, onde é que isso vai estar escrito? Vai estar escrito no texto. Tá? Eu vou estar escrevendo. Ó, sugiro que você compre. Tá? Isso vai estar escrito onde? Dentro do texto. Então, a resposta vai estar no texto. De acordo com o texto. Tá? Se está de acordo com o texto, onde que isso está? Dentro do texto. Conforme o texto. Segundo o texto. Segundo o autor do texto. De acordo com o autor do texto. Tá? O narrador do texto afirma que. O narrador do texto informa que. Onde que eu busco essa resposta? Busco essa resposta dentro do texto. A resposta está no texto. Olha a diferença. Interpretação, a resposta está fora do texto. Compreensão, a resposta está dentro do texto. O que a banca faz com você? Ela vai te dar duas respostas na mesma questão, duas alternativas parecidas dentro da mesma questão. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai te dar uma resposta de interpretação, vai te dar uma resposta de compreensão. Tá? Como é que eu vou fazer para diferenciar as duas? O enunciado. Se o enunciado te levar à interpretação, tá? O que vai acontecer? Você vai buscar a resposta fora do texto. Você não vai ver o que está escrito no texto. Se for de compreensão, você vai atrás do que está no texto. O que acontece? Está vendo isso aqui? Ó, de acordo com o texto, o que as bancas fazem? Ela pode fazer assim, ó, de acordo com a leitura do texto, podemos afirmar que, de acordo com a leitura do texto, não está de acordo com o texto. Ou seja, você vai ter que ler para poder afirmar alguma coisa. Tá? Se você tem que ler para poder afirmar, isso é interpretação, não é compreensão. Você lê para tirar uma conclusão. De acordo com a leitura do texto, pode-se inferir que, podemos concluir, pode-se deduzir que. Subentende-se da leitura do texto. A partir de acordo com a leitura do texto, subentende-se que. Tá? Então, de acordo com a leitura do texto, podemos afirmar que é interpretação, não compreensão. Compreensão só é assim, ó, de acordo com o texto, de acordo com o autor do texto, segundo o texto, segundo o autor do texto, consoante o texto, consoante o autor do texto. Então, simplesmente pode colocar assim, ó, no texto, tá? No texto. Onde é que está a resposta?
lá no texto. O que a banca faz? Ela vai te dar duas alternativas que não são absurdas em relação ao texto, tá? Ela não vai te dar duas alternativas que não serão absurdas em relação ao texto. Porém, apenas uma delas vai estar correta, tá? Por que apenas uma delas vai estar correta? Porque de acordo com o que a banca quer, ela vai te dar uma de resposta de interpretação, uma resposta de compreensão. As duas têm a ver com o texto, mas apenas uma é correta em relação ao que a banca quer dentro da questão. O que acontece? Alguns candidatos têm um pensamento, tá? Assim, porque eu já vi, tá? O que acontecia. Tá, alguns cursinhos por aí, falava bem assim, o professor falava bem assim para os alunos, ó, como é que é a aula de interpretação de texto? Interpretação, tá? Primeiro, chega lá, começa a ler o texto. Vamos ler o texto, responder a questão, resposta correta, letra A. Professor, por que a letra A é a resposta correta? Por que não é a C? Porque a letra A, porque a C parece ser correta também. Ela está correta, mas não está totalmente correta. Em interpretação de texto, você vai procurar aquela resposta que está mais correta em relação ao texto. Não é bem assim. Tá? Cuidado com isso. Porque a banca não coloca assim na alternativa. Assinale a resposta que parece ser mais correta. Vocês já viram o enunciado da banca falar assim? Assinale a resposta que parece ser a mais correta em relação ao texto? Já vi. Tá? A não ser que a banca fale para você procurar aquela que tem mais de relação com o texto, você só vai responder da resposta correta ou errada. Porque numa questão, normalmente, o que ela fala? Assinar a resposta correta ou assinar a resposta incorreta. Em alguns casos, raros casos, ela fala assinar aquela resposta que parece ser a mais correta, assinar a alternativa e que as ideias têm mais relação com o texto. Tá? Tem mais relação com o texto. Aí sim você vai marcar aquela que parece ser a mais correta, aquela que está totalmente correta. Tá? Ou seja, tem outras que estão corretas, mas não totalmente corretas. Tá, ok? Então, esqueça esse negócio, tá? Vou marcar aquela que parece ser a mais correta. Não é bem assim. Tá? Você vai marcar ou a errada ou a certa, tá? Com a resposta correta ou a incorreta. Tá? É isso que a banca pede de você. Ou é pão, ou é pão, ou é queijo. Tá? Então, não é bem assim com esse pensamento. Tá, ok? Então, o que vai acontecer? Vocês viram aqui a diferença entre compreensão e interpretação. Tá? Compreensão. Quem que vai me dizer que a resposta é de compreensão? Que a questão é de compreensão? O enunciado. Na questão de compreensão, onde eu vou buscar a resposta? Dentro do texto. Tá? A resposta eu vou buscar dentro do texto, não fora do texto. Tá, ok? Então, nas questões de compreensão, o enunciado vai me fazer o quê? Vai me devolver para o texto e eu vou para trás do que está escrito. Mas o que a banca vai usar na resposta dela? Paráfrases. Ela simplesmente vai dar o que está escrito no texto uma outra forma de escrever. Ela vai reescrever o texto com outras palavras, tá? Ela vai reescrever o texto com outras palavras. Nas questões de interpretação, a resposta está além do texto, tá? Vou ter que pensar, tentar deduzir o que o autor quis dizer, tá? Vou tentar inferir, tirar as minhas conclusões. Muita gente viu a palavra inferir, mas não sabe o que significa inferir, tá, ok? Então vamos fazer o seguinte. Lembra daquelas duas questõezinhas lá do início da aula, que eu falei para vocês, ó, depois que que eu tirar a venda dos olhos de vocês, vocês virem a diferença de compreensão para interpretação, vocês vão responder aquilo corretamente. Você, que é meu aluno que fez macete para a FGV, já sabe mais ou menos isso daqui. Na verdade, sabe qual é a diferença de compreensão e interpretação e já sabe aquela resposta. Agora, você, tá? Você que não assistiu essa aula, que está assistindo essa aula pela primeira vez, eu tenho certeza que você nunca viu nada parecido, tá? Você só ouviu falar, tá? Então, o que vai acontecer? Você que está assistindo pela primeira vez, você vai acertar agora essa questão e vai saber por que você marcou a letra C naquela primeira alternativa errada e vai saber agora por que, vai marcar agora a resposta correta e vai saber por que é a correta. Vamos voltar ela lá, tá? Vamos voltando aqui. Pode colocar aí na tela para mim. Observe aí, ó. O professor é tão lindo que até o reflexo, quando se olha no espelho, foge com medo. De acordo com o texto, qual a alternativa correta? A, o professor é muito bonito. B, o professor gosta de se olhar no espelho. C, o professor é feio. D, o espelho estava quebrado. Letra E, o professor tem medo de si mesmo. A maioria das pessoas marcaram, obviamente, letra C. E eu falei que era errado e você simplesmente entrou em desespero e falou assim, meu Deus, por que essa resposta está errada? Agora você sabe. Primeiro vamos ao enunciado, tá? Ponto-chave das questões de compreensão e interpretação. O enunciado. Porque eu tenho o quê? Dois tipos de questões, uma de compreensão e de interpretação. A banca normalmente dá duas respostas, uma de compreensão e uma de interpretação. Você só responde corretamente quando sabe o que a banca quer na questão. Olha o enunciado. De acordo com o texto, qual a alternativa correta?
De acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto. O autor do texto diz que essa questão é de compreensão textual e de interpretação textual. Que foi? Isso mesmo, a questão é de compreensão textual. Eu quero saber o que o autor disse, o que ele escreveu dentro desse texto, o que está escrito lá. Mas como é que vem a resposta? A resposta vem parafraseada. Vamos lá. Agora eu sei que você respondeu corretamente, tá? Eu só vou corrigir para você, tá? Vamos na letra A, o professor é muito bonito. Letra B, o professor gosta de se olhar no espelho. Letra C, o professor é feio. Letra D, o espelho estava quebrado. Letra E, o professor tem medo de si mesmo. Na letra A, o que está escrito? O professor é muito bonito. Isso está escrito lá no texto? Está escrito no texto. Quando ele fala bem assim, o professor é tão lindo, ele está dizendo que o professor é muito bonito. Não é verdade? Não é uma forma de reescrever que o professor é tão lindo? Não é reescrever isso daqui? Tá, então, quando eu falo que o professor é tão lindo, eu estou dizendo que o professor é muito bonito. O autor do texto escreveu, está escrito isso daqui. Mas ele não quis dizer isso. Eu não quero saber o que ele quis dizer. Eu quero saber o que ele disse, o que ele escreveu aqui dentro. Tá? Então, essa questão de compreensão, eu vou atrás de uma alternativa de compreensão. Compreensão, a resposta está escrita no texto. A resposta está escrita dentro do texto. Letra B. Está escrito lá que o professor gosta de se olhar no espelho? Em algum momento ele está falando que ele está se olhando no espelho. Tá que em alguns momentos ele se olha no espelho, mas está dizendo assim, o professor gosta de se olhar no espelho. Ele só está falando assim, quando o professor se olha no espelho, quando o professor se olha, até o seu reflexo foge com medo. Tá? Isso aqui é uma forma de fazer o quê? De reescrever. Aí, letra C diz bem assim, o professor é feio? Está escrito aqui em algum momento que o professor é feio? Tá? Não, quando ele fala que o reflexo foge com medo, não. Não está escrito que o professor é feio. Tá? Está escrito o quê? Que o professor é muito lindo, que até o reflexo, quando se olha no espelho, foge com medo. Não está falando em momento algum que o professor é feio aqui. Tá? Cuidado com isso. O que ele disse? Que o professor é muito bonito. Tá? Ele é tão lindo. Tá? Ele é muito bonito. Está escrito isso daqui. Está escrito. D. O espelho estava quebrado? Em algum momento está dizendo que o espelho está quebrado aqui dentro desse texto? Não está dizendo. E letra E. O professor tem medo de si mesmo? Ele está falando que é o professor que tem medo de si mesmo? Não, ele está falando que o reflexo do professor foge com medo quando o professor se olha no espelho e que o professor é muito bonito, tá? É tão lindo, tá? Então, ele aqui não diz que o professor tem medo de si mesmo, diz que o reflexo do professor foge com medo, tá? Então, a resposta correta é a letra A, e você marcou, agora eu tenho certeza corretamente, a letra A, e sabe agora por quê? Porque é a única coisa que está escrita no texto, de uma forma diferente, porque o que a banca faz? Ela utiliza paráfrase. Então, o que está escrito na letra A está escrito também no texto. Agora, aí na tela do computador comigo, observa aqui a segunda questão, tá? Mesmo texto. Observa aqui, ó. O professor é tão lindo que até o reflexo, quando se olha no espelho, foge com medo. Em relação ao texto anterior, pode-se concluir que... Pode cortar para mim. Vocês viram a diferença aqui? Ó? Tenho dois enunciados diferentes. De acordo com o texto, é correto afirmar que... Aqui, ó, em relação ao texto anterior, pode-se concluir que... Eu posso até falar bem assim, ó. Posso até dizer bem assim, ó. De acordo com a leitura do texto anterior, pode-se concluir que... Podemos concluir que... Tá? Ó, de acordo com o texto, de acordo com a leitura do texto. São dois enunciados diferentes, tá? Um de compreensão, o outro de interpretação. O que acontece aqui, ó? Em relação ao texto anterior, pode-se concluir que... Se eu posso concluir, isso é questão de compreensão e interpretação. Compreensão e interpretação, tá aqui, ó. Tá? Isso é uma questão de interpretação textual. Interpretação textual, não é mais de compreensão. Eu não quero saber o que o autor do texto disse, eu não quero saber o que o autor do texto escreveu. Eu quero saber o que o autor do texto quis dizer com esse texto. Qual foi a informação que ele quis passar? O que eu posso concluir? Que conclusões eu posso tirar disso daqui? Tá? A letra A, o professor é muito bonito. Letra B, o professor gosta de olhar no espelho. Letra C, o professor é feio. Letra D, o espelho estava quebrado. Ou letra E, o professor tem medo de si mesmo? Hein? Qual é a resposta correta agora? O que o autor do texto quis dizer? Porque é questão de interpretação. Isso mesmo, letra C é a resposta correta. Não falem o que está escrito lá, por favor. Letra C. A letra C é a minha resposta correta, tá? Por que a letra C? Porque foi isso que o autor do texto quis dizer. Esse autor do texto é um mentiroso, tá? Porque eu sou lindo, a mamãe sempre disse que eu sou lindo, tá? Então a letra C é a resposta correta e agora você sabe por que a letra C é a resposta correta. Viram a particularidade desse tipo de questão? O que a banca faz nas provas dela? Porque você, na hora de responder, fica sempre entre duas alternativas. Por quê? Porque ela te dá uma resposta de compreensão e ela te dá uma resposta de interpretação textual. Duas respostas que não são absurdas em relação
ao texto, mas apenas uma está correta em relação ao que a banca quer de fato dentro da questão, se ela quer compreensão textual ou se ela quer interpretação. Lá na questão anterior, a resposta era a letra A, por quê? Porque a questão era de compreensão, era o que estava escrito no texto. Nessa questão aqui, porque a resposta correta é a letra C? Porque ele não quer mais o que estava escrito no texto, ele quer o que está fora do texto, que está além do texto, o que eu posso deduzir, o que o autor quis dizer. Tá? Então, por isso a letra C é a minha resposta correta. Ok? Viram como é simples, fácil, claro, objetivo saber a diferença de compreensão e interpretação? Não é uma coisa difícil, tá? É uma coisa simples, tá? Não é complicada, mas é um simples que vai fazer diferença na hora da sua prova, porque um ponto para você, um pontinho, vai representar a tua vaga, pode representar a tua vaga, pode representar o desempate para quem, vamos supor, tem 20 vagas, você fica em 21º por um ponto. Imaginou uma coisa dessa? Tá? De repente tem 50 vagas. Um ponto pode representar várias posições acima, várias posições abaixo. Então, cuidado com isso daqui. Ponto mais importante das provas de compreensão e interpretação textual, uma prova de concurso, é esse daqui, a compreensão e interpretação textual, porque ela é o tipo de matéria que tira mais pontos do candidato na hora de responder a prova de concurso público. Agora você sabe a diferença, tá? Você sabe a diferença de compreender e a diferença de interpretar, ok? Então, vamos continuar a nossa aula, tá? Porque ainda não acabou. Ainda vamos ver algumas coisas aqui, tá? Observe o material de vocês, tá? O resumo, tá? Compreensão está no texto, interpretação está além do texto, tá? Então, compreensão está no texto, interpretação está além do texto, tá? Essa aula se resume a isso, tá? Compreensão, onde é que vai estar a resposta? Vai estar no texto. Interpretação, onde vai estar a resposta? Além do texto. Compreensão, a resposta vai estar escrita, literalmente é o que está lá, mas o que a banca faz? Ela sempre vai utilizar paráfrase, ela vai parafrasear. Interpretação vai estar subentendida, eu vou tentar descobrir o que o autor do texto quis dizer, tá ok? Na telinha comigo, tá? Você tem que ter muita atenção, tá? Você tem que ter atenção para o que eu vou falar agora, tá? Por que atenção? Porque muita gente julga que a interpretação textual é fácil, mas não é tão fácil não, tá? Porque existem algumas coisas que levam os candidatos a errarem a interpretação, tá? A interpretação de textos. A, extrapolação, viagem. B, redução. C, contradição. Ok? Então, lá na letra A, nós temos o que? Extrapolação, que é chamado também de viagem. O que é extrapolar? Tá? Então, o texto tem o seu contexto original. Tá? Aí, de repente, você olha, eu conheço esse tema aqui. Tá? E o que acontece? Você simplesmente começa a sair do tema central, você começa a sair do contexto. Tá? Você começa a perder a coerência do texto, porque você começa a acrescentar ideias que não estão presentes lá, que não estão escritas lá. Tá? O texto fala uma coisa, eu sei que fala com esse tema, tá? Então você começa a colocar ideias próprias, tá? Por conhecimento prévio do tema ou pela sua imaginação, ou seja, você sai do contexto original. Para a banca de concurso só interessa o que está escrito lá, nada mais, tá? Só as ideias que estão presentes, ou seja, teu conhecimento de mundo, tua ideia de mundo não interessa. Tá? Não interessa de jeito algum. Tá? Então, se eu falar bem assim, aqui no Amazonas neva, tá? Neva demais, no Amazonas cai tanta neve que as pessoas, quando saem de casa, tem que tomar anticongelante, porque senão vão ficar duras que nem pedras. Tá? Aí você fala assim, não é bem assim não. Tá? Porque se a banca colocar isso, você vai ter que seguir isso. Não adianta recorrer para a banca, porque a banca vai dizer errado. Eu só quero saber o que está no texto, não me interessa se Manaus faz calor. Eu disse lá no texto que Manaus é fria. Tá? Então, teu conhecimento de mundo não interessa para a banca, interessa o que ela coloca dentro do texto, as informações que ela passa dentro do texto, tá? O que ela quer dizer dentro do texto. Então, se você começar a colocar suas ideias, teu conhecimento de mundo, eu conheço isso daqui, você vai errar a questão. Tá? Então, isso é extrapolação, quando eu saio do contexto. Nós temos também a redução. A redução é quando você faz o quê? Você não lê o texto, você deixa o texto para lá, aí você simplesmente começa a responder
a questão sem ler o texto. O segundo parágrafo do texto, você vai no segundo parágrafo e procura. Ou seja, você esqueceu todo o resto, você reduziu o texto. A redução é o contrário de quem? Da extrapolação. Se a extrapolação eu começo a colocar ideias, na redução eu esqueço de ler o texto. Tá? Então eu só dou atenção que é apenas um aspecto do texto, tá? Esquecendo que o texto é o quê? Um conjunto de ideias. Tá? E se eu der atenção apenas a um evento do texto, tá? A uma parte do texto, ele vai ser insuficiente para o total entendimento, vai ser insuficiente para responder com êxito às questões. Então isso é redução. Extrapolação, sair do contexto acrescentando ideias. Redução, simplesmente não me importar com mais nada, tá? Nem leio o texto, vou lá na questão, vou no texto, vou na questão, vou no texto. Você tem que ler o texto. C, o maior responsável pelos erros de interpretação é a letra C. Tá, a letra C. Porque a letra C é o que? É uma chamada de contradição. Vamos supor, o autor do texto começa a falar coisas que vão contra totalmente o teu pensamento de mundo. Você não concorda com, eu não concordo. Tem muito, tá? Existe muito aluno, muito candidato, não concordo por aí. Tá? Existe um não concordo. Tá? No direito eu costumo falar que existe um aluno que o aluno que fala bem assim, aconteceu um caso, os professores de direito escutam assim, aconteceu um caso, tá? Na língua portuguesa, nessa parte aqui, ele fala assim, não concordo, o aluno não concorda. Para a banca não interessa se tu concorda. Meu amigo, só o que interessa para a banca é a opinião do autor, a posição do autor, o que o autor escreveu. Tua opinião, ela não está nem aí, tá? A não ser que seja uma prova dissertativa, tá? Mas a tua opinião não interessa. Se você concorda ou deixa de concordar, não interessa para a banca. Você é obrigado a concordar em gênero, número e grau com o que a banca fala, com o que está escrito no texto, tá? Então é só o que está escrito. Não raro o texto apresenta ideias contrárias às dos candidatos, fazendo tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão, tá? Porque se você for contrário, você for contra, não concordar com o que o texto fala, você erra a questão. Esqueça teu conhecimento de mundo, só se importe com o que está escrito no texto. É o que está lá no texto que interessa, é a opinião do autor que interessa, não a tua opinião. Muitos pensam que a ótica do escritor é a ótica do leitor. Pode ser que existam, mas numa prova de concurso qualquer, o que deve ser levado em consideração é o que o autor diz e nada mais. Tá? Então, você pode concordar e discordar lá sentado no sofá, lendo teu jornalzinho, tua revistinha. Tá? Você pode concordar ou discordar assistindo a um jornal de televisão, tá? Um telejornal. Tá? Então você pode concordar no teu dia a dia, na tua casa, mas numa prova de concurso, tá? Uma prova de concurso só deve ser levado em consideração o que o autor diz. Você não pode discordar do autor do texto, você tem que concordar em gênero, número e grau. Gênero, número e grau com o que ele fala. É só isso que importa para a banca. Porque se você não concordar, velho, o que vai acontecer? Você vai errar a questão e vai perder um ponto preciosíssimo. Então, não seja um aluno não concordo. Tá? Não seja um aluno não concordo. Você tem que concordar. Beleza? Tá? Então, vamos seguir em frente. Tá? Seguir em frente. Pode colocar na telinha aí. Agora, o que vai acontecer? Nós vamos praticar. Tá, vamos praticar. Eu coloquei algumas questõezinhas aqui, tá, só a nível de prática. Tá? Nós temos aqui um texto, tá, que é um tanto quanto complicado. Primeiro, ler pausadamente. Ler pausadamente. Tá? Com calma. Tá bom? Na próxima aula que vamos fazer resolução de prova, tá, eu vou ensinar para vocês como resumir o texto. Tá? Isso aqui eu só vou mostrar para você um pouquinho por cima. Então vamos, pausada, com calma, para que todas as ideias entrem. Você tem que ler. Tá? O texto diz assim, ó, contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancer, de se remexerem dos lugares. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos. Uns com os outros, acho que nem se misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo coisas de rasa importância. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data. Toda saudade é uma espécie de velhice. Talvez, então, a melhor coisa seria contar a infância não como um filme em que a vida acontece no tempo. Uma coisa depois da outra, na ordem certa. Sendo essa conexão que lhe dá sentido, princípio, meio e fim. Mas como um álbum de retratos, cada um completo em si mesmo, cada um contendo o sentido inteiro. Talvez seja esse o jeito de escrever sobre a alma em cuja memória se encontram as coisas eternas que permanecem.
texto de Guimarães Rosa, tá? Namorada das Palavras. Perceberam como eu li? De uma forma pausada, calma, para que as ideias entrem simplesmente no meu entendimento, tá? Porque eu absorvo tudo isso, ok? Por que eu tenho que ler dessa forma? Só para as ideias entrarem, tá, na minha mente. Tá? Um texto um tanto quanto complexo. E descobrir o tema central. Primeiro você vai descobrir o tema central. Qual é o tema central? O ato de contar o tempo. Tá? De contar o tempo. Aí vamos aqui para a questão. Contar é muito dificultoso, não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balancer, de se remexerem dos lugares. Aí diz assim, ó, não está de acordo com o trecho em destaque ou parte dele. Não está de acordo com o trecho em destaque ou parte dele. Isso é uma questão de quê? Você olhou o enunciado, você vai procurar. Questão de compreensão ou interpretação textual? Isso é uma questão de compreensão textual. Porque que ele está falando? Ó, não está de acordo com o trecho em destaque ou parte dele. O que ele quer? Ele quer saber o que não está escrito nesse trecho ou em parte dele. Tá? Como assim que ela vai fazer? Se é compreensão, a resposta vai estar parafraseada. Ela quer o quê? Aquela paráfrase que foi feita de forma errada, o que não está escrito no trecho em destaque, o que não está aqui. Uma paráfrase que foi feita de forma equivocada. Letra A, contar é algo difícil por causa da astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balanceio de se remexerem dos lugares. Ó, contar é muito dificultoso, contar é algo difícil. Viram aí, ó, a mesma coisa que está escrito aqui no início da letra A, está escrito lá no trecho acima. Por causa das astúcias que tem certas coisas passadas de fazer balanceio de se remexer dos lugares. Não pelos anos que já se passaram, mas pela astúcia que tem certas coisas passadas de fazer balanceio de se remexer dos lugares. Está escrito aí em cima? Está, mas professor, está faltando o texto. Não, ela falou, está de acordo, não está de acordo com o trecho de destaque ou parte dele. Essa parte do trecho de destaque está de acordo, tá? Isso aqui está escrito aqui, está de acordo com parte do trecho que está lá em cima. Ela quer o que não está de acordo, que não está escrito lá. E aquilo ali está escrito lá, só está faltando uma partezinha, mas está escrito lá. Então a letra A não é minha resposta correta, porque ela é a única que não está escrito no trecho acima. B, a dificuldade de contar não é por causa dos anos que se passaram. Ó, contar é muito dificultoso, não pelos anos que se passaram. A dificuldade de contar não é por causa dos anos que já se passaram. Letra B, posso dizer que é a minha resposta correta? Não, porque o que está escrito na letra B está escrito lá em cima. Ó, contar é dificultoso, a contar de contar. Não pelos anos que já se passaram. Então, a dificuldade de contar não é por causa dos anos que já se passaram. Então, o que está escrito na letra B também está escrito lá no trecho em destaque. Letra C. Embora os anos tenham se passado, contar não é muito dificultoso. O que está escrito lá em cima? Contar é muito dificultoso, não pelos anos que se passaram. Opa! O que está dizendo lá embaixo? Embora os anos tenham se passado, contar não é dificultoso. O que está escrito no texto? Que contar é sim dificultoso. Tá? Então, qual é a minha resposta correta dessa questão aqui? De compreensão, o que não está escrito no texto, que foi uma paráfrase feita de forma errada? Letra C de concurseiro. Então, a letra C é a minha resposta correta, porque é na letra C que não está de acordo com o trecho de destaque, é o que não está escrito no texto, está escrito de forma errada, a paráfrase foi feita de forma equivocada. Tá? Letra D, a dificuldade de contar existe, está ligada a certos tipos de lembranças. É exatamente o que está escrito lá no trecho de destaque. O que a banca faz? Vai utilizar paráfrase, ela vai parafrasear a resposta. Letra E, certas coisas passadas têm a astúcia de fazer balanceio, ou seja, de mexerem com a gente. Não está escrito lá em cima isso aqui? Está escrito lá em cima isso aqui, porque a questão é de quê? De compreensão, ela quer saber o que não está escrito no texto. O que não está escrito no texto? Não está escrito que contar não é dificultoso. Então, a resposta correta é a letra C de concurseiro, ok? Vamos para a próxima questão, tá? Pela próxima questão. FGV 2013. Ao dizer que alguns acidentes ocorrem na zona rural, isso equivale a dizer que eles ocorrem. Ó, os acidentes ocorrem na zona rural. Isso equivale a dizer que eles ocorrem. Ou seja, qual é a paráfrase correta? Qual é a forma de reescrever isso daqui? Eu posso dizer que eles acontecem nos subúrbios das grandes cidades? Não, zona rural não é subúrbio da grande cidade. Nas regiões agrícolas, zona rural, região agrícola. Tá? Se eu falar bem assim, ó, alguns acidentes ocorrem nas regiões agrícolas. Não é a mesma coisa que dizer zona rural? Tá? Então, a resposta correta dessa questão é o quê? Letra B. Tá? Letra B de bola. A resposta correta é letra B de bola. Tá? Então, zona rural é a mesma coisa que região agrícola. É a minha paráfrase que foi feita aqui. Ó. Perceberam que o que está escrito na letra B está escrito lá em cima, nesse trecho aqui? C, nas partes pobres dos estados,
É zona rural? Nas regiões mais desertas do país é região rural? Nas estradas de terra? Ah, mas a estrada de terra está na zona rural. Não, claro que na zona rural posso ter estrada de terra, mas eu posso saber assim, ó, nas estradas de terra equivale a dizer zona rural? Não, porque na cidade grande também tem estrada de terra. Tá? Lá nas favelas, tá? Nas regiões de invasão tem, na região urbana tem a área de terra, tá? A estrada de terra. Então a resposta correta é letra B, tá? Que é a minha paráfrase que foi feita de forma correta. Tá? Então aqui nós terminamos nossa aula de hoje. Ok? Com essas duas questõezinhas. Na próxima aula nós vamos continuar aqui, vamos responder mais questões no decorrer, tá? Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, tá? Que agora ficou fácil, tá? Agora você vai poder responder as questões de compreensão e interpretação textual com um pouco menos de dúvida. Claro que agora você não vai chegar, depois de terminar essa aula, pegar as provas que tem uma questão de compreensão e interpretação, vai gabaritar tudo, porque tudo leva o quê? Tempo, tá? O tempo depende de quê? Esse tempo depende de quê? Da prática, tá? Se você praticar, você vai chegar à perfeição. Aí sim você vai gabaritar, essa é a minha intenção. Então eu quero que você gabarite com a minha ajuda e com o seu empenho, com a sua dedicação. Pode cortar aqui para mim, Roberto. Tá? Então com a sua dedicação, seu empenho, a sua dedicação, que vai dizer, tá? Que vai representar a sua aprovação, a sua não aprovação. Então, pratique, pratique, pratique e pratique. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos continuar, tá, o nosso curso. Tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bons estudos. Até mais.